Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos sobre a disciplina de Eletrônica Digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui para divulgar os conhecimentos sobre esta matéria. Já falamos sobre as funções, ou melhor, os circuitos lógicos a partir da tabela de verdade. Já falamos sobre a implementação via complemento. Já falamos sobre ahm, a implementação de funções somente com portas na forma negada. Neste momento, vamos introduzir os codificadores e descodificadores. Basicamente, estes circuitos codificadores ou descodificadores são circuitos lógicos que codificam uma informação, traduzindo de certa forma um código conhecido em um desconhecido, ou descodificam uma informação, traduzindo ou convertendo um código desconhecido a um código conhecido. Um exemplo disso são os tradutores das nossas diferentes linguagens, que, por exemplo, podem traduzir de português para inglês, inglês para português e vice-versa. Se eu sou fluente em português, não conheço inglês, a pessoa que vai me traduzir de português para inglês é um codificador. Mas aquele que vai interpretar o inglês para depois me dizer em português vai descodificar a informação. Em outras palavras, como é que nós podemos implementar um descodificador? Aqui temos a informação sobre o que acabamos de falar. Como é que nós podemos implementar um descodificador? Para tal, devemos utilizar algumas etapas. Estas etapas que são semelhantes às etapas para a construção de um circuito lógico a partir da tabela de verdade. A primeira etapa seria determinar quantos bits são necessários para implementar o código inicial e quantos bits são necessários para o código final, ou seja, original e final. Isto para quê? Para nós conhecermos de certa forma quantas variáveis de entrada estarão relacionadas com o código inicial, o original, e quantas variáveis de entrada estarão relacionadas com o código final. Depois, vamos elaborar a tabela de verdade de correspondência, ou melhor, vamos elaborar uma tabela de correspondência, onde linha por linha vamos representar o que cada código representa para o outro. Ou seja, esta tabela de correspondência não é tabela da verdade. A tabela da verdade vamos criar logo de seguida, depois de colocarmos o código de correspondência. Mas é claro que existem situações que, por exemplo, o nosso código inicial é binário natural. Então, se é um código binário natural, não vai necessitar de termos uma segunda tabela da verdade. Vamos implementar, talvez, na mesma tabela, a tabela da verdade e a tabela de correspondência. Mas muito cuidado! Se este código for diferente de binário natural, deve-se ser apresentada uma tabela de correspondência e depois a tabela da verdade, que vai explicar o que é que nós vamos depois fazer no passo número 3, que é encontrar a função ou as funções das variáveis de saída de acordo com o código de entrada. E depois vamos aplicar os conhecimentos dos circuitos de saídas múltiplas para implementar a nossa função que foi encontrada no ponto C, seguindo aquelas regras de obter a função lógica, por exemplo, em forma de SPC ou PSC, e depois simplificar e, por fim, implementar. Temos assim os passos para criar um codificador ou descodificador. Temos aqui, por exemplo, um exemplo, onde pede para descodificar os códigos BCD 8421 em decimal. O que isso quer dizer? Quer dizer que temos na entrada o código de entrada, que é o código BCD 8421, e depois na saída temos o código decimal, onde 1 e apenas 1 bit, 1 e apenas 1 bit está ativo de acordo com a representação do seu dígito, seja ele 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. E porque estamos a implementar o código decimal, vamos de 0 até 9.
Vamos de 0 até 9 aqui também no código BCD8421. Aqui, por opção, colocou-se don't cares, porque não se interessa. Contudo, outro projetista poderia colocar, por exemplo, zeros, porque não quer que nenhuma informação apareça para este código. Dizer que isto irá facilitar depois na simplificação da função. Repisar que esta tabela é uma tabela de correspondência, daí que temos a correspondência do código inicial com o código final. Depois vamos elaborar a tabela da verdade. Ao elaborar a tabela da verdade, encontramos as funções de saída de cada uma das nossas funções, que neste caso são 10. Implementamos o mapa de Carnot. Aqui, este mapa está a considerar que os don't cares são zeros. Então, as funções praticamente são estas as mesmas. Depois de implementar o mapa de Carnot, implementamos de seguida, ou melhor, fazemos a simplificação e implementamos de seguida o nosso circuito descodificador BCD8421 para decimal, usando o conceito de circuito de ou funções de saídas múltiplas. Temos assim aqui a nossa função, ou melhor, o nosso circuito final, a partir da implementação dos conhecimentos. Dizer que aqui, nesta implementação, já vai de acordo com a capacidade e a experiência do próprio projetista. Talvez um outro pode dizer que não, eu não quero usar isto, quero usar a implementação da mesma função usando outros conceitos que podemos aprender ou vamos aprender de seguida. Contudo, se não for especificado o que deve ser usado para implementar, a pessoa que estiver a implementar está livre de escolher a sua forma de implementação, desde que siga os passos para implementar o codificador ou descodificador. Então, temos aqui o caso de se fosse utilizado implementando os don't cares, que é a primeira tabela, a tabela inicial, onde temos a implementação da nossa função. A tabela de correspondência, desculpa. Então, usando os don't cares, temos de seguida a simplificação, onde obtemos agora uma função ou funções de certa forma mais simples, onde agora não usamos todos os literais e a função torna-se ligeiramente mais simples em relação, ou melhor, o circuito torna-se ligeiramente mais simples em relação ao circuito anterior mostrado no slide número 33. Temos assim a função a implementação da função usando don't cares e não usando don't cares. Contudo, ao implementar don't cares, existem certos problemas que podemos encontrar. Estes problemas são o surgimento de estados falsos e de seguida, ou melhor, e também o surgimento de ruídos. O que é isso, estados falsos? Estados falsos quer dizer que quando, por termos a implementação mais econômica, basta termos um em A, um em D, por exemplo, para que o circuito seja ativo. Mas nós sabemos que se tivermos esta combinação não existe. Contudo, 1 vai representar a saída 9, ou vai ativar a saída 9. Por quê? Porque para ativar a saída 9 só precisa de A e D em 1. Não precisa de mais nenhum literal em 1. Ou seja, estamos a criar estados falsos em combinações que não devemos ter na nossa função. E o ruído, temos a sua justificação como sendo, ou a sua explicação como sendo, por exemplo, quando nós passamos da combinação em que não é alterado um bit de cada vez, ou seja, quando passamos, por exemplo, de 7, minitermo 7 para 8, minitermo 3 para 4, por exemplo, são situações em que nós alteramos 2 ou mais bits de cada vez. E isso
como nós sabemos que não existe a possibilidade de alterarmos todos ao mesmo tempo, a passagem de um por um de cada vez vai nos criar um ruído. Ou seja, vamos supor que estamos a passar de 0111 para 1000 e começamos a alterar os bits. Ao alterar os bits, alteramos primeiro o último da direita para 0110. Quer dizer que naquele momento estamos a ver a combinação 0110, ou seja, a saída 6 vai estar ativa. Depois alteramos o segundo, ficamos com 0100, vemos 4. Alteramos o terceiro, vemos 0000. E por fim colocamos aqui em 1, quer dizer que vemos o nosso estado final, que é a saída 8. Contudo, para chegar até a saída 8, nós vimos 2, ou melhor, 6, 4, 0 e, por fim, 8. 3 estados que não foram desejados para a nossa saída. Esses estados constituem o ruído. Para eliminar essa situação e somente observarmos na saída aquilo que nós queremos, podemos implementar os circuitos que se chamam de strobe na entrada ou strobe na saída, que, em outras palavras, são um habilitador. O que fazem esses habilitadores? Eles habilitam a entrada quando desejado ou habilitam a saída quando desejamos ver uma informação. E existem certas situações que eles são preferenciais na entrada e outras situações que são preferenciais na saída. Contudo, o seu funcionamento é basicamente de um habilitador composto por portas GEND que são ativadas por uma linha chamada de strobe ou habilitação, e essa linha vai deixar passar a informação da saída para a nossa saída do strobe ou da nossa entrada para a nossa saída do strobe, ou se for para a entrada do descodificador. Temos assim a explicação do strobe. Para esta videoaula vamos terminar por aqui. Na próxima videoaula vamos falar sobre os multiplexadores e demultiplexadores. Espero que tenham gostado desta videoaula. Se sim, não se esqueçam de curtir o vídeo ou deixar o vosso like. Inscrevam-se no canal para dar-nos mais motivação e trazer aqui mais conteúdo. E muito obrigado pela vossa atenção. Até o próximo vídeo.